Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura. Hoje nós temos mais uma amostra de livro, esse livro aqui que eu estou muito interessada, né? Ele é uma trilogia, na verdade, vocês já viram aí na thumb, a Guardiões do Karma, Missão dos Exus na Terra. Ele é uma trilogia, no qual estou interessada, está na minha lista de desejos. E para aproveitar, vamos aqui ler, né? Vamos ler a amostra dele. Se você tem interesse nesse tipo de livro, primeiro dá o seu like aí, vamos ajudar o canal a chegar esse vídeo a outras pessoas que também gostam de livro. Bora? Então deixa o seu likeão aí e se inscreve aqui no canal, faça parte da nossa família de leitores. Aqui embaixo tem os links para você, se você quiser adquirir tanto a versão física quanto a versão digital. Assim você ajuda o canal sem gastar nenhuma moedinha a mais. Se for comprar, compre pelo meu link. Tá bom? Então, bora para nossa leitura? Bora para nossa leitura! Deixa eu pegar aqui, Guardiões do Karma, a Missão dos Exus na Terra. Por Vanderlei Oliveira, pelo Espírito de Paz João de Angola, né? É psicografado esse livro. Então vamos em frente, aqui a introdução e aqui o sumário, né? O que vai ter aqui nesse livro. Enfim, Embaixadores do Cristo, a missão dos Exus. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é esvaziar os infernos. No mundo maior, capítulo 17, que é um livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. A misericórdia divina nunca esteve tão intensa na face da terra como nos dias atuais. Ninguém fica abandonado, pois não existe orfandade no mundo espiritual. Nesse momento, a ordem do Cristo é de dar socorro e acolhimento até mesmo àqueles que desejam a maldade. Imaginem quanta luz ele deposita no coração daqueles que se equivocaram com os vícios ou com a invigilância. Se alguém ficasse desamparado pelas forças divinas, a vida não teria mais razão de ser. A proteção e as bênçãos em favor dos caminhos evolutivos de todos os seres vivos é a alma do universo, a mola propulsora do progresso e a essência de Deus em nós. Duas trombetas soaram nos infinitos em direção aos pátios mais sombrios das dimensões astrais. Uma é a da misericórdia, a outra é a da justiça. Ambas são estradas de acesso ao amor e à libertação consciencial. Os mensageiros da misericórdia abraçam todos os continentes, espalhando ações de bondade em favor da dor humana. As sentinelas da justiça, por sua vez, cumprem mandatos e intimações a fim de que a lei do karma aplane novas e mais promissoras estradas no futuro do planeta. A misericórdia abranda, a justiça corrige. A misericórdia limpa os charcos da inferioridade. A justiça desmantela as organizações que alimentam a maldade. Nesse cenário, a figura histórica dos Exus cumpre com excelência o papel dos executores do karma. São espíritos preparados na arte de reorganizar o caos dos contextos mais complexos nos quadros da vida social. Eles são implacáveis, determinados e severos sempre que necessário. No entanto, equilibram-se continuamente no fio da honestidade. Sabem exatamente o que corrigir quando alguém abusa, como cooperar ao faltar apoio, como buscar nas dobras quânticas do tempo a razão de alguma dor, com a profunda noção de causa e efeito, o que lhes permite servir como agentes da lei kármica. Exercem um trabalho muito especializado nas furnas do mal, enfrentando situações extremamente hostis. Deve-se ter muito amor do coração para realizar o que só os Exus são capazes de fazer, pois graças a eles o amor está presente nas trevas. Nosso intuito nessa obra foi o de reunir algumas informações que colaborem para o resgate da imagem dessas entidades que injustamente são associadas a criaturas do mal, seres diabólicos e indesejáveis,
como também mostrar os bastidores da ação dos Exus sobre os dois planos da vida. Falar de suas qualidades e habilidades é um desafio muito complexo. Por mais que nos esforcemos, faltarão palavras no vocabulário humano para descrever as quase inimagináveis forças de ação inerentes a esses soldados do bem. Nas estratégias da transição planetária, existem planos muito bem organizados por parte dos arquitetos espirituais à fase de regeneração. Não se constrói um novo pensamento, uma nova cultura ou um novo orbe sem objetivos claros e bem definidos pelas leis de Deus, e tais propósitos necessitam de iniciativas e de ordem. Hoje, as reencarnações missionárias de espíritos lúcidos e afinados com a proposta de Jesus encontram-se em plena execução na Terra, assim como as intervenções espirituais necessárias junto aos governos influentes, as ações dos servidores da luz para a decadência de organizações que envenenam a humanidade com a maldade, as limpezas e as reorganizações sociais das regiões subcrostrais do astral e a marcante e decisiva atuação das elites intergalácticas que oferecem suporte ao momento decisivo do planeta. Eu só estava aqui vendo se estava bem configurado o negócio aqui. Em meio a tantas medidas de cunho geral, os Exus tiveram o aval dos guardiões espirituais do mais alto para acelerar a aplicação da justiça, aplanando o caminho em direção a momentos novos. Diante da acomodação coletiva e individual nas sociedades de todos os continentes, fazia-se necessário agitar o barro da moral indolente, depositado no fundo da mente de bilhões de almas reencarnadas e também desencarnadas. E nada melhor para provocar esse agito depurador do que liberar as contas kármicas, ou seja, levantar as necessidades de acerto com a lei de causa e efeito. Pessoas negligentes caminham seguramente para o egoísmo e os tempos novos do planeta exigem desprendimento, postura altruísta e ativa. A dor, nesse cenário, cumpre papel edificante. Porém, a liberação dessas contas exige vigília e medidas justas para conduzir a personalidade acomodada a novos aprendizados. Os Exus cumprem esse papel de forma irretocável. São senhores do karma, sentinelas da justiça e entidades que servem ao amor nos terrenos mais ásperos dos caminhos humanos. Em suas mãos se encontram boa parte das intimações de prestação de contas, mandatos de expiação, alforria e várias outras iniciativas de cunho corretivo e disciplinador, que são aplicadas com excelentes e saudáveis resultados ao bem. Cientes de que as raízes profundas do mal que se alastra no mundo físico estão nas zonas astrais da crueldade intencional, cabe aos Exus mergulhar nos labirintos e portais do mundo para trabalhar por dias melhores e pela reorganização das esferas onde se localizam a desordem e o desamor. Que nossa despretensiosa colaboração, representada pela fala bendita de Pai João de Angola, possa lançar alguma luz sobre a missão gloriosa entregue em nome do Cristo aos Exus para esvaziar os infernos, como assevera o benfeitor Calderaro. Eu, servidora do Cristo e amante do bem, abençoo todos em nome de Jesus. Maria Modesto Cravo, Belo Horizonte, maio de 2017. Prefácio. Salve os Exus, magos do além. Em altas horas, no silêncio da madrugada, lá vão eles, sem temor, por entre o tumulto e a ilusão, nas sombrias encruzilhadas da vida. Nas vielas e bordéis que se vestem de palácios de ouro, ou nas choupanas do vício e da luxúria, seguem eles com olhos bem abertos. Lá vão eles, senhores Exus, de pose alegre e palavras de arrepiar, com a missão de desembaraçar a vida de muita gente. Cantando bem e distribuindo axé, são os soldados ativos e benfeitores, magos do bem e capitães libertadores. Seja homem forte, franzino ou matutão, mulher ligeira como Maria Padilha ou Cigana das Sete Saias, são todos guerreiros e guerreiras do Senhor, com olhos de felino, coração de leão e força de garanhões.
Laroye, dizem os aflitos pedindo a eles proteção. Mojubá. Aqui estamos, compadre, respondem os Exus em sinal de acatamento e respeito. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô lendo numa segunda-feira, eu tô me arrepiando todinha. Mas vamos em frente. E do alto das clareiras, nos nobres planos da vida, onde brilha a luz dos olhos de Jesus, um raio desce em direção aos pântanos da dor e da loucura humana, iluminando o passo de cada Exu, que tem a humildade de fazer o que muitos sequer saberiam começar. Salve os magos do bem. Salve os Exus, magos do além. São forças brutas descomunais nos caminhos que exigem coragem e determinação. Benfeitores e mensageiros de Oxalá. Salve os orixás das sombras, eleitos pela vida para fazerem a roda andar quando a evolução trava, pois os Exus são movimento e transporte de graças divinas para o caminhar. Em lugares sombrios onde pouca gente consegue entrar, eles avançam com sua magia e destemor. São agentes petulantes e sabidos, senhores da alegria e da coragem. Ninguém vê um Exu triste ou sombrio. Seu sorriso é defesa pura, sua música é ciência que destrói as forças da maldição. Em nome do Mestre Oxalá, Exus trabalham de dia e de noite sem parar, limpando as traças, rompendo a couraça de espessa treva nas armadilhas da perdição, desfazendo feitiços e maldades. Exus são causadores da luz, zeladores das contas kármicas e defensores da paz. Enquanto os homens aguardam a justiça de Xangô, nos reinos elevados dos prudentes e sensatos, os Exus são aplicadores da lei que retiram o mal onde é para florescer lírios de bondade. Eles aproximam o bem de quem cultiva o canteiro da vida com boas obras. Onde a luz do amor não penetra por respeito aos costumes do mal, eles são cartas que vêm do mais alto com uma mensagem de Deus para onde for, regendo e conduzindo o destino de todos nós. É com reverência aos seus serviços, em nome do amor, que pedimos ao Oxalá toda a força e purificação aos destinos dessas almas que servem à luz, destacados para sanear os pátios do purgatório e do inferno profundo em nome de Jesus. Salve os magos do bem, salve os Exus, magos do além. Pai João de Angola. Apontamento sobre os Exus e os guardiões. O médium bandista Rubens Saraceni e escritor universalista Roger Feraldi são duas das muitas referências de autoridade no tema dos Exus. Ambos nos legaram um fato material de estudo à luz da Umbanda em suas várias obras. Quem deseja aprofundar sua pesquisa pode procurar pelos livros desses autores consagrados, dentre outros. Nesse texto, farei apenas algumas considerações elementares e práticas sobre o assunto, no sentido de colaborar com o entendimento da mensagem de Pai João de Angola nessa obra. O primeiro e importante esclarecimento é sobre esses espíritos, Exus, que, em virtude da cultura religiosa, foram associados às criaturas com intenções e feições diabólicas. Porém, eles não têm chifres ou aparência demoníaca. São seres humanos fora da matéria e não fazem o mal. Os espíritos que estão acostumados a se dizerem Exus e fazem o mal, associado à falange dos magos negros ou cientistas do mal, são escravizados, assalariados ou mais conhecidos na Umbanda como quiumbas, desordeiros e marginais do mundo espiritual. Os quiumbas são espíritos ainda muito ligados às sensações físicas e alguns carregam perturbações mentais e emocionais graves. Em geral, são corruptos e se apropriam de nomes de entidades de grande expressividade nas regiões astrais inferiores para poderem se impor. Utilizam o nome dos dragões, dos Exus e até de entidades de grande elevação espiritual. Costumam usar aparência assustadora e transfiguram-se nas mais bizarras formas para causar medo e abusar das pessoas por meio da intimidação e cobranças descaridosas. Mas o tema Exus é muito complexo. Mesmo aqueles que são graduados guardiões por algum motivo ou necessidade podem possuir ou mesmo se utilizar de uma fisionomia de impacto, pertencente a um conjunto de regras estabelecidas, inerentes às suas hierarquias, que deve ser observado. Apesar de não possuírem chifres, tridentes e aparência diabólica,
Alguns desses trabalhadores podem adotar algo dessas expressões, nem sempre estéticas e até intimidadoras, para o cumprimento de suas atividades em regiões do submundo. Além disso, como já mencionei, muitos Exus são espíritos que obedecem ao fundamento sagrado da Umbanda e usam paramentos, rituais, instrumentos, cantos e pontos conforme a orientação de suas ordens comunitárias. Durante muitas décadas, médiuns despreparados e mal orientados, que se dizem umbandistas, reforçaram a imagem dos Exus como espíritos que usam palavrões, não trabalham sem fumar, bebem demais, são mal educados e realizam tudo o que for pedido a eles, incluindo o mal. Também do espiritismo, por conta dessa cultura popular, alguns médiuns, sem um conhecimento mais profundo, permitem uma demonstração com comportamentos agressivos e nada éticos. Essas manifestações grotescas que ocorrem pela incorporação mediúnica pertencem mais aos conflitos interiores ainda não resolvidos dos médiuns. São expressões anímicas deles próprios e frutos da associação às limitações desses quiumbas que atuam como Exus. E também, assim, só fazendo aqui meus 20 centavos, Saraceni, em sua obra, diz que Exu é especular, ou seja, ele é espelho. Então, o comportamento daquela entidade vai trazer um espelho do que acontece dentro do próprio médium, tá? Embora ele seja um espírito com sua personalidade à parte, ele também faz essa reflexão do comportamento do médium. Isso é a fala de Saraceni, né? Portanto, essa estrutura cultural formada no mundo físico é a responsável pelas manifestações mediúnicas rudes e até vulgares, e os Exus não são assim. É fato que eles são de temperamento forte, às vezes até agressivos, mas nesse caso, mesmo com algumas condutas menos polidas, estão a serviço dos orientadores da luz e sob o acompanhamento cuidadoso, porque a função dessas entidades é executar tarefas de alcance vibratório muito pesado. Podem ocorrer casos em que alguns desses espíritos estejam no início de uma mudança para melhor, meio lá, meio cá, no que diz respeito a trabalhar para o bem. Essa classe, porém, não retrata o sentido mais coerente e abrangente dos Exus, que dentro da ação exclusiva no bem, comporta uma variedade enorme de graus de elevação, como veremos mais adiante. Lembrando que está se falando de Exu de Umbanda, tá? Exus que trabalham na Umbanda. O trabalho da esquerda na Umbanda. Não estamos falando de outras religiões. Aqui é um livro sobre Umbanda. Observa-se atualmente um movimento cultural e religioso para resgatar a imagem original desse grupo de espíritos. Na Umbanda, na antropologia, no espiritismo, bem como em outras comunidades espiritualistas, seja por meio da psicografia ou de pesquisadores sérios, já se começa a desenvolver um conceito mais verdadeiro e fiel à realidade espiritual desse grupo de trabalhadores. Os Exus são considerados pelos pesquisadores da Umbanda como guardiões da lei de justiça, da ordem e da disciplina. No Candomblé, como orixá, uma força da natureza representativa do elemento ativo, vitalizador, a força Yang. Claro que essa colocação é apenas uma síntese. O assunto é vasto e esta minha fala é meramente didática para uma compreensão superficial. E tenho consciência de que meus irmãos umbandistas e candomblecistas vão entender minha colocação simplória. Os Exus também podem ser conceituados como uma linha vibratória cósmica, cujo propósito é abrir caminhos para o equilíbrio. Nessa abordagem, que é milenar, eles são energias e, por sua vez, as entidades que se manifestam mediunicamente afinadas com esse traço vibratório são os procuradores desses princípios vibracionais maiores, dos chamados orixás ou vibrações cósmicas. Nessa ótica, a palavra guardião é a que melhor define os trabalhos espirituais dos Exus, e nessa função de cumpridores da justiça e da ordem, assemelham-se com nossa linguagem humana, são policiais do astral, organizadores do caos. A experiência tem demonstrado que sem Exu nada se faz, jargão bem conhecido entre os umbandistas. E não deixa de ser verdade. Nas equipes de Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo, Eurípides Barçanufo, Hermance Dufour, André Luiz e várias outras entidades espirituais, esses nomes mais conhecidos aí pelos nossos irmãos kardecistas,
Muito conhecidas nas comunidades espírita e espiritualista, temos a presença dos guardiões. Eles cumprem principalmente as funções de defesa, limpeza energética mais densa e ação disciplinadora. No entanto, querer relacionar todas as capacidades e tarefas por eles realizadas seria limitá-los. Os Exus e guardiões têm dois traços emocionais em comum: a força e a justiça. Isso lhes confere um comportamento transparente, corajoso e firme no que dizem e fazem, mas necessariamente não significa a perda da elegância ou uso da violência. Pode-se afirmar que temos alguns Exus que são guardiões, embora nem todo guardião seja Exu. Os guardiões podem alcançar níveis mais abrangentes de responsabilidade. A função de ambos, independentemente dessa abrangência, é de serem agentes do equilíbrio e da ordem universal, objetivando a segurança pessoal e coletiva. Na Umbanda, costuma-se designar como Exus de trabalho aqueles que incorporam, Exu de lei, e os que não incorporam, Exu guardião, como sendo os condutores e orientadores dos serviços. Algo muito pertinente ao que Pai João de Angola revela em seus textos. Essa nomenclatura, essa organização é bem própria da teoria de Rubens Sarra, da linhagem, né, de Rubens Sarraceni, da Umbanda que ele da escola de Umbanda que ele desenvolveu, né? Outras denominações para esses dois grupos são as de Exu pagão, Exu batizado ou coroado, que é uma nomenclatura bem tradicional. Porém, repito, esse assunto é muito vasto e não se resume somente a isso. Faz-se necessário uma pesquisa mais ampla, o que não é o objetivo aqui. Além desses traços emocionais, são espíritos com poder mental muito desenvolvido. Na maioria dos casos, foram médiuns, alquimistas, magos, bruxos, exímios manipuladores de energia em suas encarnações passadas. Existem também os Exus pombagiras, né, que trabalham com a força feminina, sempre buscando o equilíbrio, seu objetivo primordial. Esses são alguns apontamentos com o único propósito de tornar um pouco mais claro o tema dos Exus e suas variantes. No entanto, abro mão completamente de querer concluir o assunto, que é de muita complexidade, exigindo muito estudo e experiência mediúnica para uma melhor compreensão do tema. Que os ensinos de Pai João de Angola possam contribuir no resgate da verdade sobre o papel humano e reorganizador dessas entidades na hora da transição planetária. O próprio autor, em maio de 2017. A realidade é outra. Interessante como a espiritualidade trabalha para ampliar nosso aprendizado a fim de que possamos perceber que muitas coisas não são como as compreendemos. Eles apresentam a nova ideia diversos núcleos de trabalho e depois de algum tempo as confirmações que validam essa ideia acontecem. Fui tomada por grande surpresa ao receber esta obra para análise editorial, porque aconteceu novamente um fato muito interessante. Antes de saber do conteúdo que estava sendo psicografado pelo médium, recebi, em outro grupo que frequento, como trabalhadora da mediunidade, propostas de trabalho que acabaram por me aproximar do tema dos Exus. Esclareço que esse grupo faz parte de uma instituição muito séria e respeitada nacionalmente, está sob a direção de estudiosos, experientes coordenadores e participantes que mantêm mentes e corações abertos às novas faces da verdade, sempre comprovadas pela lógica, razão e bom senso. Numa noite de reunião, percebi uma entidade muito diferenciada, que ora se parecia como uma figura demoníaca, ora assumia uma aparência normal, de um homem forte e de fisionomia muito séria. Logo que achei que era alguma entidade que vinha para ser atendida. Ao buscar orientação com o mentor que me acompanha e que supervisiona nosso trabalho mediúnico, ele me pediu que relatasse ao dirigente a percepção. À medida que descrevia, percebi que o espírito se aproximava mais e fui orientada pelo amigo espiritual a informar a necessidade da psicofonia, que foi logo permitida. Ele se identificou como um Exu e disse que sua presença se dava com o objetivo de apresentar uma proposta de trabalho da coordenação espiritual da reunião que, se aceita, nos levaria a uma posição de crescimento a novos aprendizados.
Fazia-se mensageiro de uma parceria a fim de participarmos de atividade de resgate de espíritos que seriam preparados para deportação e colocados em uma posição de maior consciência durante o degredo e, consequentemente, desenvolvendo uma condição mais favorável de recomeço. A deportação, no caso, é quando eles falam sobre a transição planetária, que alguns espíritos vão ser retirados do planeta, né, para planetas que ainda estão em classificação de mundos primitivos, para que eles possam se desenvolver moralmente sem a questão da tecnologia ser tão tentadora, né? Esclareceu que para impor medo nos agentes das trevas e conseguir trabalhar com mais eficácia, ele assumia a forma demoníaca ao entrar nos núcleos da maldade e nos abismos. Após o término da reunião, o convite foi apresentado ao grupo e se constatou que, antes de se decidir aceitar ou não a proposta, havia necessidade de aprofundar o tema. Um dos coordenadores mais experientes se propôs a estudar e nos apresentar uma ideia mais ampla sobre o assunto. Nas 2 reuniões seguintes, além de nos esclarecer sobre o perfil dos Exus e sua real atuação, recomendou-nos o estudo de 3 obras importantes sobre o tema. Assim foi que tomamos contato com um pouco da realidade em torno dos Exus e começamos a perceber que ela era outra. Logo depois, optamos por aceitar a nova proposta de trabalho. Isso ocorreu 4 meses antes de receber este livro para análise. Daí minha surpresa, pois se repetia o mesmo processo de preparação pelo qual passei, sem o saber, para ter mais uma injeção de ânimo, menos preconceito e abrir meu coração sobre os Exus e seus trabalhos. Dentre as pesquisas complementares, o que consegui realizar, reproduzo aqui a fala de Norberto Peixoto em seu livro Exu, o Poder Organizador do Caos, que é um outro excelente autor sobre Umbanda. Assim aconteceu um sincretismo às avessas e Exu acabou sendo o único orixá que deixou de sê-lo após a inserção no Brasil. Na diáspora, houve hibridismos e metamorfoses, um caldeamento de culturas que gerou o domínio da cultura predominante na época católica. Estabeleceu a inculturação, um método proposital de introduzir a cultura religiosa detentora de poder de conversão, aviltando os aspectos culturais de um determinado povo dominado, submetendo-os aos do dominador. Desta forma, o clero eclesiástico romano foi o grande articulador da escravização da África, pois era melhor ser escravo e ter uma chance de catequização e ser salvo, a continuar na África e ir para o inferno. Não tenho dúvida de que as informações passadas sobre os Exus não correspondem ao que são e o que fazem, e digo isso sem conhecer plenamente o que há sobre o assunto. A diferença agora é que tenho consciência de que a verdade sobre esse tema é outra e pede de todos nós a abertura mental para o estudo. Ainda sobre eles, e para ampliar nossa capacidade de análise, trago outro trecho da obra acima referida, também do Norberto Peixoto, que nos apresenta uma faceta muito surpreendente dessas entidades. Ressalto que os grifos são meus. Os verdadeiros Exus da Umbanda são espíritos que, de tanta humildade, nem mesmo se melindram com essas distorções grosseiras das quais são vítimas. Estão sempre prontos para penetrar em ambientes onde outros espíritos jamais evoluídos teriam dificuldades para ir, em virtude do descenso vibratório que se faria necessário. Transitam com desenvoltura pelos mais intricados caminhos do umbral inferior, investidos pela proteção de serem representantes do Cristo da Luz, resgatando aqueles espíritos que se fazem merecedores após esgotarem sua negatividade nos locais umbralinos. Quando lhes é conveniente, utilizam-se inclusive da roupagem fluídica que lhes é imputada pelas crendices populares, que podem transformá-los visualmente em criaturas de meter medo, até nos maiores crentes do astral inferior ou nos desavisados que possuem a mediunidade de vidência. Muitos questionamentos ainda virão e a forma mais legítima para respondê-los será nos dedicarmos mais ao estudo do tema que tem levantado a ponta do véu em torno da verdade sobre os Exus. Peço desculpas ao leitor, pois abri um espaço complementar sobre os assuntos tratados em forma de nota de rodapé. Como quase leiga do assunto, ao me deparar com algum termo que desconhecia,
busquei saber o que significa e acabei por introduzir muitas notas. Rogo a Jesus que nos ampare no desejo de abrir nossa mente para aprender e progredir, mesmo que esse processo venha de professores e amigos inesperados. Maria José da Costa. Agora sim, começando efetivamente o livro, capítulo 1, O Lenço Dourado. Tudo começou quando ainda não tinha completado 8 anos de idade. A princípio a visão nublava, em seguida silhuetas de pessoas, objetos e em alguns segundos coisas muito estranhas aconteciam. Observava uma ferida em alguém e via datas por escrito no local machucado. Outras vezes percebia objetos perfurantes ligados às lesões. Sabia qual remédio usar e onde encontrá-lo na natureza. Olhava nos olhos de alguém e enxergava outra pessoa, em época remota, com roupas de outro tempo. Sabia dizer quem era avô, bisavô, tataravô e mais 5 antecedentes da genealogia das pessoas. Ao me assentar na sala de aula, tudo sumia na minha vida mental, a ponto de não ouvir a professora me chamar. Nesses momentos, em algumas ocasiões, falava em outras línguas e assustava toda a classe. Quando voltava, não me lembrava de nada. Acordei várias vezes durante a noite, cercada de pessoas que não sabia quem eram. Podia dizer dia, hora e ano do nascimento das pessoas que não conhecia. O medo passou a dominar a minha infância. Por eu ser tão diferente, sempre procurava me esconder, fugindo do convívio de todos. Tapava meus olhos na tentativa de não ver aquelas cenas, mas em vão. Meus pais, coitados, já não sabiam mais o que fazer. Até que certa noite, o espírito de vovó Gitana, que fora uma cigana, apareceu para mim. Eu não a conhecia, pois havia morrido anos antes do meu nascimento. Ela chegou de mansinho, afagou minha cabeça e disse: "Não tenha medo, Maria. Peça a seu pai para comprar um lenço dourado. Toda vez que suas vistas nublarem, coloque-o sobre os olhos e pense em Deus." Foi assim que começou a história do lenço dourado em minha vida, o qual passou a ser meu melhor instrumento de clarividência no tempo e no espaço, totalmente sob meu controle. Eu sentia Deus no lenço. Meu amuleto de proteção tornou-se também minha arma de identificação. Maria Molambo das Almas. Laroê, Dona Maria Molambo. Capítulo 2, Reencontros e Acertos Kármicos. A sessão mediúnica do Centro Espírita Luz e Amor estava marcada para começar às 20 horas. Luiz, doutrinador e coordenador da tarefa, conversava com a equipe da sala de reunião enquanto os componentes chegavam pouco a pouco. Nossa atividade de organização fora da matéria visava a socorrer o dirigente daquele grupo que, por invigilância e ganância, se envolveu em lamentável conduta. A tarefa se iniciou. Dona Helena, médium de psicofonia, no primeiro minuto, já demonstrava uma completa alteração de humor e assim que apagaram as luzes para começo da parte prática do trabalho, ela se manifestou. "Confesso que estou muito impressionado com o nível de amparo que você recebe sem merecer, seu dirigente de meia tigela. Seja bem-vindo, irmão do coração." "Irmão do coração? Ah! Se soubesse o que você significa na minha mente, não falaria tamanha asneira." "Para nós, você é nosso irmão. Isso significa que o amamos." "Amor? Foi esse o problema, seu doutrinador falso e enganador. O amor e o dinheiro. E você continua a mesma pessoa, dando aulas do que não sabe nem pratica." "O passado não nos interessa, meu irmão. Hoje estamos trabalhando o desapego e seguindo adiante com nossa melhora espiritual." "E quem acredita nisso? Só você, não é mesmo? É muita ilusão em uma cabeça só. Se fossem seus amparadores espirituais, eu lhe mostraria o que é desapego da matéria." "Quem está no bem, meu irmão, não tem o que temer." "E em qual bem você está? No roubar a casa espírita? Ou na hora de alimentar uma mulher que o explora? Acaso pensa que não sei sobre Natasha?" "Meu irmão, vamos conter os ímpetos e falar do que interessa." "O que interessa para você, seu falso profeta?" "Para nós interessa falar do Evangelho do Cristo e das suas lições." "Pois bem, que tal falarmos do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25, que diz: 'Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Por que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade? Este versículo lhe diz algo, senhor dirigente. Nosso passado realmente foi trilhado no mal, meu irmão, e hoje estamos cuidando do nosso mundo interior. Passado? Senhor Luiz, sua mentira continua nos dias de hoje. Por que não confessa diante do seu grupo o que anda fazendo com o dinheiro do centro? Fale para eles o que tem acontecido, ou quer que eu conte? Meu irmão, nenhum de nós pode entrar no coração alheio com tanta autoridade. O que faço com os recursos que me foram confiados nessa casa obedecem somente ao ideal da caridade. Caridade? Você sustentar a irmãzinha Natasha com dinheiro do centro é caridade? Não é novidade para ninguém que os benefícios que temos prestado a ela, meu irmão. Claro que não. O que ninguém sabe são suas intimidades com ela, ou sabem? Luiz, que se mantinha sereno e confiante na sua habilidade em convencer obsessores, assustou-se com aquela fala do desencarnado e perdeu o fio dos seus raciocínios, temendo que fosse colocado em público algo que mantinha em segredo a 7 chaves. Meu irmão, nenhum de nós está isento de erros e minha consciência está em paz. A difamação não tira minha autoridade. Então por que o seu coração está acelerado? Qual o motivo da sua inquietude? Aposto que vai querer mudar de assunto. Não tenho nada a temer, meu irmão. Não mesmo? Assim sendo, vou dar a notícia em primeira mão. Natasha está grávida. Caso isso seja verdade, irmão, desejamos que ela seja muito feliz, mas esse não é nosso assunto aqui. Grávida de você, seu falso! Agora você não vai mais escapar, porque os fatos vão desmascará-lo. Meu irmão, pare de me chamar de meu irmão. Você não tem mais bala na agulha, não tem mais argumento. Vejo que está prestes a acontecer o que eu desejava. Está passando mal, não é mesmo? Pensa que consegue me enganar? Hoje você não terá alternativa, seu dirigente fajuto. Vai pedir arrego e é agora. Realmente, Luiz começou a sentir uma forte dor de cabeça e pediu ajuda de um passe à equipe do grupo. Como a dor estava muito intensa, outro dialogador assumiu o atendimento à entidade que não parava de falar. Fiquem sabendo que nada tenho contra esta casa. Meu assunto é com este religioso mistificador. Sou contratado de Natasha e vim cobrar o que ele não quer pagar. Abusou dela, agora tem que responder pelo que fez. A família dela vai saber da gravidez e sua vergonha está armada, seu hipócrita, que pratica a bondade nos lábios e é irresponsável na alma. Meu nome é Exu 7 Trevas, chacal de Anubis. Sou devorador de gente falsa e vim colocar fim na sua hipocrisia. Eu trouxe essa notícia presentinho para você, uma decepção merecida, e quero ver como vai se safar dessa. O Exu deu uma risada sarcástica, alta, e desincorporou da médium Dona Helena. A comunicação criou um clima constrangedor no ambiente. As notícias não confirmadas de um possível envolvimento entre Luiz e a jovem citada, bem como o desvio de recursos do centro, ficaram no ar. A comunicação mediúnica expunha todo o grupo a um teste de fraternidade e respeito. No entanto, o choque com a notícia da gravidez criou uma atmosfera pesada entre eles. Pairava a dúvida expressa nos comentários de 7 Trevas, pois ninguém sabia se era ou não verdade. O coordenador substituto pediu muita vigilância e oração naquele instante. Luiz ainda estava com fortes pontadas na cabeça. Fizeram uma prece em conjunto, pedindo proteção aos guardiões. A tensão se desfez parcialmente graças à ação dos técnicos e trabalhadores no nosso plano de atividades. Lamentavelmente, após pequena melhora, Luiz advertiu Dona Helena, a médium da mensagem, para não permitir mais manifestações tão espontâneas, já que ela deveria controlar mais as comunicações, a fim de evitar as mentiras com as quais os espíritos inferiores criam um clima de desordem, ainda mais em se tratando de Exus, que na concepção dele eram entidades de baixo nível moral e vibratório. Dona Helena recebeu a advertência com humildade e pacificamente, pois para ela nada daquilo seria verdade, e se sentia até inconveniente por permitir tamanha mentira sobre o dirigente, por quem tinha muito carinho e respeito.
A reunião mediúnica daquela noite ainda desenvolveu outras atividades de serviço ativo no bem em favor de várias pessoas. No entanto, o clima venenoso da difamação não se desfez por completo, nem a enxaqueca repentina de Luiz melhorou. Após o encerramento, ele tomou mais um passe e, como de costume, acreditou na possibilidade de que em algumas horas aquele reflexo doloroso da tarefa se resolveria como das outras vezes. Ao fim das atividades, nossa equipe se despediu, alguns seguindo com os encarnados para seus lares, outros para as regiões astrais, dando sequência à atividade iniciada nas dependências da casa espírita. Em seu lar, Luiz custou a pegar no sono. Sua esposa providenciou um calmante, mas nem assim ele conseguiu relaxar. Ficou com as palavras do Exu ecoando em sua mente. Depois de mais de uma hora pensando sobre o ocorrido, adormeceu. Nossa equipe estava atenta ao ambiente de sua casa, que vinha sofrendo constantes ataques da falange de Sete Trevas. Estávamos esclarecidos de que seria uma noite decisiva junto ao dirigente encarnado. Ao sair da matéria pelo desdobramento espiritual durante o sono físico, uma força incontrolável puxou Luiz para uma região de dor e baixas vibrações. Seguimos seu rastro mental e ficamos apenas observando a cena. Ora, então hoje sua equipe de anjos não interferiu em meu chamado. Bem-vindo ao meu cantinho infernal, senhor dirigente de mentiras. Quem é você? Sou o Exu Sete Trevas e eu visitei agora há pouco em sua casa espírita. Que bom que seus protetores compreenderam que é hora de acerto entre nós. Assim evitamos maiores conflitos e dores. Surpreso, seu santo do pau oco? Do que se trata isso? É um pesadelo? Pesadelo? Tente voltar ao corpo para ver se é, vamos? Tente voltar, senhor dirigente prepotente. Senhor Exu, eu não sei a razão de ter vindo parar aqui, nem quero saber do que se trata. Por isso vou me retirar. Não, você não vai voltar agora de jeito algum. Não entendeu, mas já explico. Você está sendo filiado aos nossos domínios. Meu santo pai, isso é um sonho. Deixe-me dormir. Nada de sonho, seu estúpido. Este aqui é o lugar que você merece. Suas contas comigo só estão começando a se clarear. O resgate está chegando. O que você quer de mim? Agora somos só você e eu frente a frente. Não há motivos para enganação e fazer teatro como o que fez adiante do seu grupinho de santos do pau oco. Eu vim lhe trazer isso. O Exu, com extrema habilidade, pegou um chip no seu bolso e introduziu no peito de Luiz, que nem percebeu claramente do que se tratava. O que é isso que você colocou em mim? Um pequeno aparelho que vai ajudá-lo muito daqui para frente. O que você quer comigo, afinal de contas? Para que tudo isso? Você deve consideração a Natasha e esse remedinho que coloquei aí vai colaborar muito para que faça o que deve ser feito. Se pensar em abandoná-la, eu destruo a sua vida. Lembre-se do que vou lhe dizer. Volte ao corpo físico com isso bem claro na sua mente. Se você só pensar, registre bem, só pensar em abandonar Natasha, sua cabeça vai explodir de dor, exatamente como ocorreu hoje. A partir de agora você está no meu controle e eu determino o seu mapa genético. O que você quer que eu faça? Ajude essa criança a nascer e estaremos quites. De que criança você está falando? De novo essa história. Você ainda vai ter a notícia. Amanhã mesmo ela vai lhe procurar e comunicar a gravidez. Nem pense em abandoná-la, porque em outra vida você me aprisionou na masmorra para ficar com ela. Hoje estou livre e faço o que quero. Você nos deve, a mim e a Natasha. Nossa equipe acompanhava o diálogo com atenção. No momento em que a entidade começou a abusar de palavrões e a expressar sua determinação com agressividade, interferimos para tirar Luiz daquele lugar. Ele tremia de medo quando os anéis de luz começaram a surgir em torno dele, a princípio esvanecidos, depois mais definidos e bem visíveis. Era a equipe de Exu Marabô que amparava a casa espírita Amor e Luz. Agora estou sentindo que seus anjos justiceiros vieram buscá-lo. Demoraram, mas para mim já basta. Você ouviu, eu sei que não vai se esquecer do que eu disse. Estarei de olho em você. Ora, vejam só quem está de tocaia. Exu Marabô, justiceiro dos hipócritas. Agora você atende a pedidos mesquinhos também? Seu Sete, afaste-se.
Já disse a esse homem o que tinha para dizer. Não disse um milésimo e não fiz um milésimo do que ainda pretendo fazer com esse traidor. Ele já está na lei, você sabe disso. Eu tive notícias de seus tribunais, até que enfim o bom senso dos anjos imperou. Ele se rendeu ao karma que tem e você não possui autoridade nem poder para mudar isso. A própria lei de Deus vai sancioná-lo. Você não precisa mais agir nem fazer mais nada. Como sempre, os nobres anjos continuam acobertando os maus. Esse homem não presta e vocês sabem disso. Chegou a hora dele. Luiz já passou por uma audiência nos tribunais do karma, do Hospital Esperança, e você sabe a decisão. Por qual razão quer ser um agente da justiça quando a própria lei divina vai se cumprir? Não concordamos com as esferas da luz. Queremos justiça com as próprias mãos. Somos representantes de Anubis e agiremos por conta própria. Sou um Exu de lei e minha tarefa é cobrar. Você recebeu a encomenda da bela Natasha. Ela tem créditos, é bem verdade, mas o despacho dessa lei não está em suas mãos, mas sim nas esferas kármicas superiores. Agindo assim, você se assemelha a um desordeiro. Natasha se submeteu aos rabos de encruza, mas você entra nessa briga com que objetivo? Você não está mais no estágio de servir de capanga. Acorde, moço. Não estou aqui somente por interesses próprios, Marabô. O senhor sabe que não faço mais o mal. Quiumba é gente do mal, da irresponsabilidade. Eu sou agente do que é justo. Eu aplico justiça. Quero que saiba que respeito sua condição e não travarei batalha com suas forças. Sábio é aquele que reconhece seus limites. No entanto, não recebo com satisfação sua intromissão nem sua teimosia, e não pretendo submissão. Sei que já é quase um Exu coroado, sua magia e sua força constrangem. Esse homem conseguiu a chave de uma das portas do inferno. Sua influência e seu trabalho são de interesse de grupos muito maiores que minhas contas. Você já interferiu em muitos casos, Marabô. Nesse, porém, não existem recursos a favor desse devedor. Reconheço suas qualidades, senhor Sete Trevas. Não me interesso aqui apenas por Luiz, e esta é minha tarefa. Você diz Exu de lei, mas suas atitudes é de cobrador implacável e está pior que um quiumba. Não sou como você, Marabô, que se graduou rendendo-se à balela do amor. Não acredito nem quero isso e não vou mudar para essa banda. O que pretende com essa causa e com essa perseguição? Se o Luiz adoecer, quem vai cuidar de Natasha e do filho? Todos têm ganhos e perdas nesse jogo. Se eu lhe entregar Luiz para sua vingança, quebro acordos que já foram traçados, e isso eu não farei. E assim acaba aqui é porque apareceu uma outra janelinha aqui, e esse é o fim dessa amostra. Eu espero que você tenha gostado, e se você curtiu, lembrando que aqui embaixo tem o link para a compra do livro, tá bom? Tanto a versão física quanto a versão digital. Então é isso, espero que estejam gostando desse quadro aqui, onde eu leio uma amostra do livro para você, para ver se te interessa adquirir. Fiquem bem, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, até a próxima. A gente se vê. Cuide-se bem, paz e luz. Um beijo. Tchau. Tchau! A gente tem vários outros livros aqui também na amostra. Veja a playlist.